frase clássica, né? Depois que desenvolveram a pólvora, essa coisa de arte marcial, né, já não é mais eficiente. Tá bom. Não deixa de ser verdade. Realmente, armas de fogo e outros tipos de armas são muito eficientes. Mas assim, existem situações onde você não pode só depender das armas. Quando tudo deu errado. E vai dar errado. Fala galera, como é que vocês estão, combatentes? Tudo tranquilo? Hoje, em especial do nosso episódio da cultura de segurança, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do Nordeste, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, que tem as praias mais bonitas do Brasil. E eu me lembrei disso agora, por quê? Porque Curitiba entrou um frio do caralho e eu tô muito puto porque eu não gosto de frio. Eu acho que eu moro no lugar errado. Tirando as piadas, um grande abraço para vocês. Estamos aqui com nosso grande mestre Flávio Gavloski, fã de um café. Gostoso. Não há vida sem café. Quentinho. Quentinho. Eu tô tentando ficar um pouco sem café, né? Porque eu já quase não sou acelerado naturalmente. Mas quando me deixam muito tempo sem café, é quase que eu entro em combate corpo a corpo. Acho que é um bom tema pra gente falar hoje. Quando tentam tirar do seu café, mestre, você entra em combate corpo a corpo? Eu entro em combate corpo a corpo. Tirando as brincadeiras. Mestre, vamos falar hoje de combate corpo a corpo. Acho que é um tema muito legal. A gente já falou de lâmina, lâmina versus lâmina, lâmina versus bastão, bastão versus arma de fogo, ainda não, mas esse aqui a gente vai poder abordar também, que é uma boa, hein? Bastão versus arma de fogo, acho curioso essa. Enfim, dentro de todas essas partes que a gente falou, a gente tá falando de armas, né? E agora na questão do combate corpo a corpo, mas o que é o combate corpo a corpo? Tá. O combate corpo a corpo é onde você vai entrar num conflito, num combate, como o próprio nome já diz, onde ele não envolve nenhum tipo de arma, independente se ela é própria ou imprópria. Quando eu digo, tu falou do café, eu tô sentindo uma veia pulsando na minha testa. Eu parei de tomar café exatamente por causa disso, cara. Olha, cara, bom, mas a gente já sobreviveu ao episódio da semana passada. A gente não foi preso, né? Estamos aqui a casa própria para a filmagem, não é o presídio, né? Agora vamos ver se no próximo a gente não vai ter um infarto. Exatamente, uma arritmia, alguma coisa desse tipo. Enfim, mas vamos lá. Que você não vai estar utilizando nenhum tipo de arma, independente se ela é própria ou ela é imprópria. No quesito combate corpo a corpo, isso falando a nível nacional, a nível Brasil, porque se a gente for levar para fora, né, para gringa assim da vida, existem alguns países que consideram o combate que não é com arma de fogo corpo a corpo. Tá? Então, por exemplo, tem alguns países que eles têm a questão do combate armado. Para eles, combate armado é combate com arma de fogo. Qualquer coisa que não envolva arma de fogo é corpo a corpo. Interessa é com bastão, faca e assim por diante. Né? Filipinos? Não, os filipinos, para eles, todo combate é armado, né? O combate corpo a corpo é armado. Já é armado. Né? Então, mas assim, né, você pega alguns outros países, por exemplo, às vezes na Europa, nos Estados Unidos, dependendo ali da região, eles entendem que, cara, combate armado é com arma de fogo. Né? Independência é longa ou curta, né? Combate corpo a corpo envolve faca, bastão, armas improvisadas, assim. Mas pra nós... Né, aquela boa, aqui no Brasil, aquela boa e velha sair na mão. Né? Então assim, não envolve nenhum tipo de arma, aí é corpo a corpo. Ou então você vai utilizar só as mãos, só os pés, só a cabeça, enfim, qualquer coisa. Ou tudo isso junto? Só o seu corpo mesmo, nada além, nada, nem boné, relógio, nada, é só o corpo, ponto. Qualquer outra coisa que você utilize, a gente subentende que é um combate armado, seja com arma própria ou imprópria. Então, por exemplo, se eu pegar, sei lá, o meu boné pra dar a cara do outro cara, aí seria um combate armado com uma arma imprópria. Ou relógio, ou sei lá, o tênis. Por exemplo, se eu chutar alguém com o meu tênis, fazer tipo isso aqui no peito do cara, é um corpo a corpo. Se eu tirar o tênis e dar nele, aí já seria um combate armado com uma arma improvisada. Né? Então, corpo a corpo é somente o combate que você vai utilizar o seu corpo contra um outro agressor que também só vai estar utilizando o corpo dele. Nem mais, nem menos. Só isso. Certo. E mestre, como que o cenário atual traz a realidade do combate corpo a corpo? Como ele pode ser empregado como método de defesa? Então, a maioria das pessoas não acredita que o corpo a corpo seja realmente eficiente.
Certo. Eles acham que hoje em dia tudo se resolve na parte armada. Certo. Me atrevo a dizer ainda que o pessoal vai mais para questão... Sinceramente, eu diria mais questão da arma de fogo, mas eu lembro que toda vez que eu levanto uma pauta sobre qualquer lado, sempre tem um cara que, tipo, joga pro lado contrário. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo sobre faca, o cara fala, mas todo mundo só anda com arma de fogo hoje em dia. E aí se eu falo sobre arma de fogo, mas todo mundo só vem com faca. Se eu falo com uma faca, ele fala, não, o cara usa bastão. Enfim, não faz muito sentido, né? Um animalzinho pra ficar, tipo, enchendo o saco. Mas assim, tem muita gente que fala que, não, corpo a corpo, essa coisa de frase clássica, né? Depois que desenvolveram a pólvora, essa coisa de arte marcial, né, já não é mais eficiente. Tá bom. Não deixa de ser verdade. Realmente, armas de fogo e outros tipos de armas são muito eficientes. Mas assim, existem situações onde você não pode só depender das armas. Quando tudo deu errado. E vai dar errado. Quando tudo deu errado, ou até mesmo antes disso. Então, por exemplo, eu já ministrei várias instruções para entidades de segurança diferentes, né? Algumas que levam de fato armas como arma de fogo, outras que levam bastões, tonfas, enfim, né? Essas coisas assim. E é muito comum, né, você ouvir esse tipo de argumento. Chega lá, pessoal, então hoje vai trabalhar um pouquinho dessa questão do corpo a corpo, né, eu queria saber se alguém tem algum tipo de experiência, né, se já fez alguma arte marcial, alguma coisa do tipo, só pra gente ver mais ou menos que nível que a gente tá trabalhando. E aí sempre tem aquele cara que fala assim, levanta assim, não, eu resolvo no dedo. Eu resolvo no dedo. E tá tudo bem, né, beleza. E normalmente, quando a gente começa a trabalhar os exercícios de recon, de a gente fazer ali alguns cenários e construir algumas, né, simulações dentro disso, normalmente é esse cara que trava. Sim. Normalmente. O cara que tá tomando porrada suficiente pra não conseguir sacar a arma dele, né? Às vezes não é nem isso. Às vezes o cara fala, não, porque eu resolvo no dedo. A gente coloca lá uma situação, o cara tem que fazer alguma abordagem, ou tem que fazer uma revista, ou tem que fazer, sei lá, de fato, uma imobilização, algo do tipo. E aí o cara, tipo, saca a arma e fica, tipo, apontando assim, e eu falo, pô, cara, por que você não atirou? É que não dava. Eu falo, como assim não dava? Não, é que senão eu ia acertar o meu parceiro. Eu falo, mas você falou que eu resolvi no dedo? Por que você não resolveu no dedo? Né? Fala, não, é porque se eu atirar, ou o outro, né? Fala, porque se eu atirasse agora eu ia precisar responder por não sei o que lá. Eu falei, cara, mas você falou que resolvi no dedo? Mas por que você não resolveu no dedo agora? Tá? Eu não tô falando, não estou menosprezando, lógico, né? Mas assim, não é só não é só armada, isso. Exato. Né? A parte armada é uma das situações. Eu sempre gosto de comentar, eu sempre gosto de falar para os alunos que eles têm que ser tipo uma caixa de ferramenta. Então, é como se todo mundo fosse uma caixa de ferramenta. Alguns têm mais ferramentas dentro, outros têm menos, outros não têm nenhum tipo de ferramenta dentro. E quando eu digo ferramenta, eu não digo só a arma em si, mas é todo conhecimento técnico que você vai ter, vai ser tipo uma ferramenta. Então, por exemplo, se você sabe um golpe, um soco, por exemplo, seria o equivalente a uma ferramenta. Se você... uma movimentação, um deslocamento, seria como se fosse uma outra ferramenta. Se você tem um conhecimento de cultura de segurança, um conceito, também seria uma ferramenta. Então é como você utiliza isso, certo? Você é um martelo. Um martelo, você pode utilizar ele para muitas coisas, né? Mas ele é limitado. Né? Chega um momento onde só ter um martelo não vai ser útil. A mesma coisa vale para uma arma. Eu não estou nem falando com um martelo como sendo uma arma, mas assim como uma ferramenta mesmo. Então, assim, só a arma não vai necessariamente resolver. Um exemplo clássico, né, que eu gosto de falar, é meio clichêzão assim, mas ele abre esse gatilho de que cenário que nem sempre a arma vai resolver. Falei dessa questão, né, do agente de segurança ali, que não ia disparar para não acertar o companheiro e tal, mas eu posso pegar um cenário um pouquinho mais típico. Né? Por exemplo, às vezes você está numa festa de família, pode ser um churrasco, pode ser um casamento, pode ser um aniversário ou alguma coisa assim, e todo mundo tem aquele tio chato quando bebe, né? Ou aquele primo, e se você não tem, então provavelmente é porque você é o tio chato ou o primo chato. Você é a pessoa, né? Todo mundo tem. Se você falar, mas eu não tenho, então é porque você. Né? Toda a família tem. Ponto. Sempre. E assim, e às vezes o cara começa a incomodar mesmo, né? Começa a incomodar. E não tô tão incomodado, tipo, ele chega lá, fica te abraçando. Cara, existem cenários um pouquinho mais avançados onde gera ali violência mesmo. Sim. Eu falei, toda a família tem. Na minha não é diferente. Cara, já vi garrafa voando, assim, de um lado pro outro. Sim. Garrafa de cerveja, champanhe, espeto de churrasco. É assustador? É, mas acontece.
Cara, faz parte, né? E assim, existem alguns momentos onde, por exemplo, eu tenho uma arma de fogo, eu tenho uma faca. Você vai dar um tiro no teu tio no meio de um churrasco. Não é legal, não é bacana. A família pode ficar um pouco chateada. Exatamente. Então assim, não é só ter a arma. Existem situações onde você vai precisar do corpo a corpo. Seja porque o cenário pede, seja porque você vai ter que fazer um combate progressivo, ou porque, né, é a única coisa que vai resolver naquele momento. Né? Por exemplo, você é um enfermeiro. Né? Você está trabalhando no hospital e chega um paciente alterado e você tem que conseguir amarrar ele na cama. Você vai dar uma facada nele para sossegar? Não. Às vezes ele já tá com uma faca no corpo, já veio ferido da faca, você vai dar mais uma facada nele, você vai dar um tiro nele. E aí que eu estendo um pouquinho mais essa questão do corpo a corpo. O combate corpo a corpo não se trata só da briga de rua. Muito assim. pelo contrário, não. Exatamente. Existem as suas variações. O combate corpo a corpo, como eu falei, é todo conflito que envolve o corpo com o corpo. Sim. Então, nesse cenário que eu falei do hospital, onde vai ter o enfermeiro, o médico, a enfermeira, enfim, que precisa imobilizar. Dominar o cara, né? Exatamente, o paciente que é agressivo. Então, essa parte do corpo a corpo é muito importante. E aí você vê vários agentes de segurança que não têm o preparo adequado e acabam tentando improvisar um combate corpo a corpo porque se mostrou necessário. E muitas vezes eles acabam se prejudicando, porque eles aplicam alguma técnica milaborante ali, que eles aprenderam algum conceito, que não é necessariamente a melhor estratégia para aquele momento, e acaba... agora... Tá, eu vou dizer o que é, mas eu vou explicar. Eu falo, acaba excedendo, né, o controle sobre ali o agressor, sim. Embora eu não acredite nessa coisa de excesso, tá? Você tem que fazer o que precisa ser feito, mas legalmente falando, se ele precisar responder, ele vai precisar responder. Parece lá o cara, né, que meteu o joelho no pescoço do cara, o cara, enfim, dá algum tipo de problema. E ele poderia ter utilizado de outra técnica, de outra estratégia que seria tão funcional. Além disso, poderia não ter perdido a arma dele, porque entrou em luta corpo a corpo e não sabia defender a própria arma. Exatamente. Morreu com a própria arma. Exatamente. E tomou ela dele, porque ele estava no chão numa posição escrota. Exatamente. Então, o combate corpo a corpo ele é um a mais. Então, você precisa também ter, da mesma forma que na sua caixa de ferramentas você não tem só um martelo, você tem um alicate, você tem uma chave de fenda, você tem uma tesoura, você tem uma fita isolante. O corpo a corpo ele é um a mais. Não quer dizer que só ter o corpo a corpo vai te ajudar. Eu sou faixa preta em modalidade que não interessa. Você precisa também ter essa questão do combate armado, seja ele com lâmina, seja com arma de fogo, seja com bastão, seja com armas improvisadas. Você precisa ter. Não é um esporte, não estamos falando de um esporte, estamos falando da sua vida. Sobrevivência. Exatamente. Não, um exemplo clássico é o que eu falo, né? Você imagina, a gente tá num ambiente confinado que nem esse. Eu começo a ser puramente agredido por golpes traumáticos, né? O cara me socando. Sim. Você acha que eu vou deixar os golpes entrar pra eu sacar minha arma? Primeiro que ele me der, eu já paguei. Então, pelo mínimo, o cara vai ter que saber o que? Esquivar, bloquear, abrir uma janela, ou às vezes devolver uma patada pro cara abrir e ele conseguir sacar a arma. Exatamente. Né? E às vezes, dependendo da situação, né, você já consegue resolver o problema no corpo a corpo. Então, por exemplo, situação, tá andando na rua, ou tá num bar, ou alguma coisa assim, o cara esbarrou em você, ou você esbarrou nele, ele achou ruim, ele veio pra cima de você, em vez de você já sacar a sua arma e encher o cara de tiro, ou de facada, ou de qualquer outra coisa, você pode resolver no corpo a corpo. Você pode pisar no joelho dele, você pode acertar o genital dele, você pode acertar os olhos dele, você pode acertar a traqueia dele, você pode, enfim, fazer um monte de coisa. Porque assim, uma coisa é fato quando a gente fala de combate armado. Eu estou falando que tipo, é melhor ou pior, que você deve ou não, mas assim, uma coisa é fato no combate armado. Se você sacou uma arma, você vai usar. Você tem que usar. Porque se... eu ainda discordo bastante nessa questão que as pessoas falam de você sacar por caráter paliativo, ó, para que eu vou atirar. O que acontece é o cara pode ir pra cima de você, tomar sua arma, te encher de porrada e te matar com ela. Esse é um lado, né? Mas tem um outro lado que é do tipo, isso aconteceu com um colega nosso, né? Não vou falar o nome dele porque, né, não tem autorização dele para falar o nome dele. Eu não quero, porque eu não, como eu não falei com ele antes, então, né, para não divulgar o nome. Mas enfim, né, o que aconteceu? Ele é policial, certo? Policial militar. E aí ele tava lá numa confusão com o vizinho dele, os caralho, e aí o cara começou a levantar a voz, começaram a bate-boca ali, uma distância razoável, e aí ele sacou a arma, apontou pro cara, né, e falou, cara,
fica de boa, senão eu vou atirar. Aí o cara chegou mais próximo e falou, atira. E aí? O que você faz? Complicado, né? E aí, você vai recuar? Não vai recuar? Você vai atirar? Não vai atirar? O cara falou, atira! E aí, o que você faz? Você já tá com a arma em mão, pô. É como uma situação bem complicada, né? E aí? Você atira ou não atira? Enfim, você atira ou não atira? Né? Você pode atirar, mas e aí? E depois? Né? Ainda mais que ele era policial militar, né? Oficial da polícia. Ih, já tô dando detalhe demais, vai começar a filtrar, vai achar o Daqui a cara. pouco ele já falou. Mas enfim, né? Tem esse lado. Exatamente. Você sacou a faca, o cara vai, corta, estoca, me mata. Mata se for homem. Exatamente. Ele foi mais longe, ele encostou a cabeça na arma do polícia. Nossa, cara. Ele chegou assim, encostou a cabeça e falou, tira. Foda. O que ele fez? Não Ele não atirou. E aí? E nessa hora pode ser até uma artimanha do cara tirar a distância e desarmar ele. Exatamente, Né? poderia ser. O cara, Não. sei lá, o Vai cara tava saber, né? meio alterado, acho que tava tão... Enfim, ele não fez nada. Ele Mas ficou assim- berrando, chegou lá, encostou ó, a cabeça, isso ele contando. Ele falou que ele ficou, tipo, desesperado, porque ele achou que o cara ia recuar. Ele falou, porra, eu tô armado, eu sou polícia, o cara sabe que eu sou polícia. Sim. Né? Eu tenho essa... Não, e é um cenário que cada vez que passa tem sido mais real, mestre. Do cara tomar a arma do outro, partir pra cima. Você vê um monte de vídeo de policial, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o cara tá muitas vezes levando o tiro e o cara distribuindo bordoada nele, tentando tomar a arma do cara, né? E é o que eu falo, dentro da minha concepção. Eu sempre vou buscar o que eu tenho de mais forte. No meu caso, o que que é? Eu tô com arma de fogo, cara. Eu não quero trocar soco com você, eu quero ter distância pra poder atirar em você, se for o caso. Mas se não tiver, eu vou ter que saber. Exatamente. Né? Porque eu não tô falando que, tipo assim, você tá com a arma, você vai usar ela sempre. Existem cenários que você não consegue, né? Pela distância, pela situação que você tá envolvido, como essa do colega, né? Que ainda ficou numa situação pior, né? Porque, Sim. porra, o cara Pode, tenta pode tomar ser, a arma pode dele. ser uma coisa um pouco mais falei, mais do momento, né? Às vezes pode estar só, você tá andando tipo, no shopping. Então, você imagina um monte de gente em volta. Exatamente. Crossfire fudido, você vai acertar gente. Cara, provavelmente numa situação legítima você vai acertar alguém que não tem nada a ver. Imagina num cenário desse tá entupido de gente. Exatamente. Você não tá atirando no stand, cara. Não tem um para-balas atrás de você. Né? É complicado a Que situação. é essa outra birra que eu tenho com o stand. Do cara falar, eu treino. Beleza, você treina onde? No stand. Tá, Paradinho. onde mais? Né? Quais são os cenários? Porque atirar só pra frente é uma coisa. Furando papel, parado, com ar-condicionado, respirando, tranquilo. Isso, tudo bem, beleza. Tipo, você pode treinar no stand de outras formas, assim, você precisa adaptar o treino. Por exemplo, eu já vi algumas pessoas que eles ainda treinam no stand, porque, tipo assim, é o que eles têm pra treinar, Sim. mas o cara pega, tipo, 2 alvos. Ele coloca lá, tipo, ele coloca um lá atrás e outro, tipo, aqui, e aí ele coloca uma distância ali mais ou menos, de forma que ele consiga acertar um alvo sem acertar o outro. Tentar criar o máximo de cenários possíveis. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que o Silveira mesmo fala. Onde se vende a arma, não se vende a coragem. Né? E o cara tem que estar preparado, não é só, não, porra, mas eu saco em tanto tempo, eu atiro em tanto tempo. Pessoal, tô falando da arma de fogo, que é a especialidade que eu tenho, né? Tem vários outros tipos de armas. Mas, cara, mas você tá preparado pra, se alguém tentar tomar esse armamento de você, você conseguir se defender, né? Se você precisar lutar antes de ter que sacar ele. Cara, você imagina que você tá num comércio do tamanho dessa sala aqui, cara. Entendeu? Você vai atirar com gente atrás de você e tal, não sei, cada um vai ter uma situação. Aí entra outro cenário, né, que eu falei até dos agentes de segurança lá, fala, beleza, tá teu parceiro, não precisa ser o teu parceiro, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu namorado, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, chegou o cara, né, o agressor pulou pra cima deles, e aí, você vai simplesmente atirar a pessoa com risco de acertar, né, o seu ente querido? Não, você vai precisar desenvolver um corpo a corpo ali. Você vai precisar fazer alguma coisa, uma imobilização, uma torção, um traumático que seja, não importa. Né? Mas assim, é importante. É importante. Não é melhor, não é pior. em quesitos de proporcionais, né? Em porcentagem, não, é o mesmo. A mesma coisa, a mesma linha, seja para arma própria, imprópria, corpo a corpo, você tem que nivelar todos. Obviamente isso não vai acontecer, né? A questão de familiaridade, você às vezes tem mais familiaridade com um com o outro, mas a ideia é manter esse nível, não é tipo fazer uma aulinha de alguma arte marcial e beleza, já treinei corpo a corpo. Fiz 6 horas de aula lá e agora eu sou um lutador profissional. Faz aí um curso. E quando eu digo essa parte do corpo a corpo, dentro do corpo a corpo ainda as suas variações, porque às vezes o cara, ele tipo, por exemplo, é um agente de segurança, ele, não, mas eu treino corpo a corpo. Ele fala, beleza, o que você treina? Jiu-jitsu.
Tá, cara, mas não é só isso. Questão de domínio no chão, pra algema e tal, beleza. Pô, legal, né? mas e o resto? Sentido. E o resto? E o resto? E os traumáticos? E as defesas dos traumáticos? E as torções, projeções, enfim, um monte de outra coisa. É o apanhado das coisas que acho que faz o grande lance. Eu treino Muay Thai, né? Conheço vários né, policiais que falam, tem os caras que até competem, né? Falam, os policiais, Muay Thai, beleza, mas e o resto? Você sabe dar uma tijolada no cara de pé, mas será que você vai conseguir dominar ele no chão, aplicar uma técnica? Não? Exatamente. Então, cara, você precisa ter isso. E deixando bem claro, né, que a gente não está falando mal de nenhuma categoria, muito pelo contrário, nenhum tipo de arte marcial de defesa pessoal. A nossa ideia na cultura de segurança é abordar diversos cenários e mostrar que as pessoas não têm que ser específicas numa coisa só. Exatamente. Eu falei, falei, a caixa de ferramenta. Você não tem somente uma ferramenta na sua caixa. E se você tem, você vai passar perrengue. É uma coisa que assim, isso eu aprendi dentro da Academia Brasileira de Armas, que entrei como aluno e depois de um tempo fui graduado instrutor. E o Lucas é um cara que vive dessa maneira e eu sou muito fã disso, que é um cara que mantém o físico em dia, o treino de luta, o treino de bastão, o treino de faca, o treino de arma de fogo, de arma longa, de atendimento pré-hospitalar, de cultura, de mentalidade de combate. Então assim, é um apanhado de coisas. Vamos falar, porra, mas o cara é o masterclass em todas as atividades? Não. Mas ele sabe um pouco de cada coisa. Eu acho que esse que é o grande lance, né, mestre? O cara tá preparado para um pouco de cada coisa, né? Essa é a sacada. Esse é o conceito no combate que a gente chama de 7 contra 10. Certo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, isso independente da modalidade que você está trabalhando, sempre vai ter aquele cara que ele é equivalente a um 10. O que seria um 10? Seria o cara, tipo... Se fosse dentro de um esporte, seria o campeão atual. O Michael Phelps da natação. Michael Phelps da natação, ou sei lá... O gaúcho do futebol. Ou seja o cara do tiro esportivo, seja o cara do atletismo, seja o cara da ginástica olímpica, seja o cara da arremesso de peso, não interessa. É o campeão ali. A gente pode dizer que ele é o nível 10, porque afinal ele é o primeiro, ninguém passou ele, então né, até que alguém passe esse recorde dele, ou ele mesmo, ou qualquer outra pessoa, ele seria o equivalente ao 10. Só que assim... Qual que é o grau de dificuldade para você chegar no 10? É alto? Muito, 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 muito alto. Né? Porque a gente teria mais ou menos esse segmento. Então assim, você começa do 0. Do 0 para o nível 1 é uma evolução bem curta. Do 1 para o 2 aí é um pouquinho maior, mas ainda é curta. Do 2 para o 3 ele aumenta um pouquinho, mas ainda assim ainda é curta e vai aumentando. E conforme essa evolução vai passando, o grau de dificuldade vai aumentando Só também. aumenta, né? Exatamente. Então você chegar de um 8 para um 9 ou de um 9 para o 10 é uma distância bem longa, bem longa mesmo. Então assim, quantos 10 você existe? Pouquíssimos. Né? Porque você não tem, por exemplo... Quando a gente fala de recorde, né, a gente pode falar, tem, tipo, sei lá, vários caras que bateram os recordes. Mas assim, o recorde atual, quantos caras tem que fazem? Sim. Você não tem, tipo, 10 caras que, tipo, por exemplo, você não tem 10 Usain Bolt que correram em menos de 10 segundos. Bem seleto ali o grupo. É um só, aquele cara. Né? O outro cara, beleza, agora é ele. Sim. Né? Então assim, não tem, tipo, 20, 30 caras, é aquele. Então assim, do 9 pro 10 é uma distância bem longa. Só que a maioria das pessoas, elas tendem a ficar na média, né? Que é em torno de entre 5, 6 nas suas respectivas modalidades, independente de qual elas sejam. Tiro, luta, esporte ou qualquer outra coisa do tipo. A maioria fica na média. E o conceito do 7 contra 10 é que é muito mais vantajoso você ser um 7 em mais de uma modalidade do que tentar ser um 10 em apenas uma. Uma coisa só, né? Então assim, porque como eu falei, qual que é o grau de dificuldade para você chegar a 10? Digamos que você queira ser no tiro, né? O que seria, na sua visão, o que seria um 10 no mundo do tiro? Cara, assim, de questão operacional eu nem vou citar, vamos ser na parte esportiva. Pode ser na parte esportiva. É um dos caras, assim, que não tá mais no ápice, mas é um cara que eu sou muito fã, é o Jeremy Kulick, que é um dos caras que eu assisto que mais atira rápido, e eu ia usar o exemplo dele daqui a pouco nessa situação, e desde a época dos revólveres o cara atirava muito rápido, fazia umas recargas absurdas assim e tal. Só que eu tô imaginando o Mikuli com um revólver na cintura, você vai lá e dar um soco na cara dele, ele vai fazer o quê? Né? Será que ele sabe lutar? Pois é. Porque assim, com o revólver a gente já viu que ele é o bichão, cara. Mas sem aquilo. E aí? Né? Essa é a curiosidade da questão, né? E aí, e assim, chegar a um nível 7 já é mais do que a média,
Então você já é melhor que a média, ótimo, mas é mais fácil do que você ser um 10. Porque ser um 10 leva muito tempo. Quando eu digo muito tempo, não é questão assim, de você levar tipo, mais semanas, são tipo Anos e anos de naquilo ali. treinamento. É só a questão das artes marciais. Quanto tempo pra qualquer vários tipos de arte marcial que a gente tem, o cara vai dar uma faixa preta. Exatamente. Se foi muito curta, porque esse professor aí tá dando faixa pros outros. Exatamente. Né? Igual, até citei o caso do Usain Bolt, né? Ele mesmo, né, já disse, né, que ele fala, as pessoas falam que eu, né, corri, né, tipo, tantos metros em tantos segundos, mas eles não sabem que eu demorei tipo 3 anos treinando para bater essa meta. Então assim, foram 3 anos, né, dentro desse segmento. Mas assim, em qualquer outra modalidade também vai ser... o que eu quero dizer que foram 3 anos para bater essa meta, mas há quantos anos ele não corre? Há quantos anos Né? ele não Para chegar nesse nível, para bater essa meta. Né? Para chegar nessa meta dos 3 anos para bater o recorde dele. Então assim, é uma distância muito grande, funciona beleza. Mas e o resto? O Usain Bolt não é o melhor em correr na areia. Ele não é o melhor em corrida de montanha. Exatamente. Ele não é o melhor em corrida sei lá, de maratona, Sim. corrida de rua, corrida 10 km, corrida 5 km. Especificamente naquilo ali, né? Beleza, para correr os 100 metros, ele é perfeito. Mas e o resto? Ele vai fugir de um agressor. Ele foi lá, bum, dá um tiro em 10 segundos. 100 metros, depois de 100 metros. Acabou o gás. Exatamente. Tô falando que vai Não, morrer mas 100 metros, mas assim, dentro desse contexto é isso. Então é importante, mesmo seja nos combates corpo a corpo e armado, que você tenha esse nivelamento acima da média, que seria o equivalente a um 7 ou um 8, mas dentro do corpo a corpo também. Porque chega lá o cara e fala, eu sou muito bom no combate no chão. Beleza, em que nível você estaria no combate no chão? Seria um 9. Beleza, e o resto? No combate de traumático, seja com traumático com os membros superiores, ou com os membros inferiores, ou no quesito de defesa contra traumáticos, seja na parte de esquivas, bloqueios, na parte de projeção, na parte de imobilização, na parte de anti-chão, porque o cara ele é muito bom no combate no solo e no combate anti-solo. São situações diferentes. Totalmente diversas. Uma coisa é você lutar no chão, combate de solo. Outra coisa é você fazer o combate anti-chão, que é a ideia de você sair do chão. E aí, beleza, manda muito bem no chão, mas e no anti-chão? Né? E projeção, imobilização. Então, todos esses são fatores que precisam ser levados em considerações. Por exemplo, no combate. No combate, você não é especialista em nada, mas você é muito bom em muitas coisas. Que nem, por exemplo, você dá o exemplo da grade curricular do combate. Né? Na grade curricular do combate, todas as matérias têm exatamente 24 matérias. Certo? Então a branca, matéria 1, 2, 3, 4, até 24. A preta, aula 1, 2, 3, até 24. Todas sem exceção. Nas outras modalidades não é assim que funciona, mas, hipoteticamente, vamos dizer que fala uma modalidade, qualquer modalidade. De arte marcial, você diz? Sei lá, judô. Judô, tá bom. Digamos, hipoteticamente, que no judô também funcionasse assim as graduações, né? Aula 1, 2, 3, até 24. No judô, se isso fosse separado pelas 24 aulas, como é que seria? O cara ia treinar projeção, 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 projeção. Projeção com técnica de braço, com técnica de perna, mas é projeção. Aí lá, queda, alguma coisa assim, né? Projeção. Então, assim, ele basicamente ia ficar nas projeções. Porque é isso que se concentra ali a modalidade. E tá tudo bem, tá? Mas beleza, ele ia ficar ali. No combate, não. No combate você vai ver lá. Traumáticos dos membros superiores, com os membros inferiores, defesa dos superiores, defesa com inferiores, projeção, chão, anti-chão, combate armado, apressamentos e por aí vai. Então você vai ver vários temas nas graduações diferentes, né? Branca, verde 1, verde 2, verde 3 e assim por diante. Parte de arma de fogo, parte de lâmina, parte de bastão, parte de condução, negociação, enfim. Então assim, você não é especialista em nada, né? Você não é o melhor do melhor em mobilizar, você não é o melhor do melhor em projetar, você não é o melhor do melhor em, sei lá, em socar, mas assim, qualquer ambiente que você esteja envolvido, você vai saber o que fazer. Você desenrola. Se eu tiver que enfrentar um cara com arma de fogo, eu sei o que fazer. Se eu tiver que enfrentar um cara com uma faca, eu sei o que fazer. Se eu tiver que lutar com um cara... Se o cara quiser me levar pro chão... eu sei o que fazer. Se quiser trocar, ou quiser... Exatamente. Então assim, não adianta você só ser especialista em uma coisa. Isso faz muito sentido, né? É interessante que... Isso voltando no cenário do combate urbano.
Certo. Se o seu foco é o esporte, aí beleza, aí você vai ser especialista dentro Naquela do modalidade. esporte, pronto. Não tem por que você ficar aprendendo combate com facas se o seu objetivo é ser campeão mundial de judô. Exatamente. Porque não vai ter faca, então não faz sentido. Mas até nas artes marciais a gente tem agora que o MMA, né, cara? Que o cara sabe lutar de pé, sabe lutar no chão, né? Tem as defesas de quedas, as projeções, tem um apanhado também. E aí né? ele vai ficar voltado As artes marciais mixadas, né, né? no corpo a corpo limitado. Né? Que às vezes o pessoal fala, mas e se eu treinar MMA, que ele é mais completo? Não é o mais completo. Né? Porque no MMA, mesmo que você tenha um leque maior de possibilidades, então sim, você vai lutar em pé, você vai lutar no chão, você vai ter projeção, você vai ter alavanca, você vai ter chave, você vai ter traumático, mas tem muita coisa que você não pode fazer. Então, eu já reduzo nisso porque tem tempo e categoria de peso. Ponto. Também tempo, Né? categoria de peso, o combate Golpes é de 1 para 1, Né? certo? Golpes proibidos, você não pode meter o dedo no olho, você não pode morder, você não pode rasgar, você não pode acertar genital, você não pode, tipo, sei lá, enfim... Chutar a cabeça do cara no chão. propositalmente, sei lá, tipo, quebrar o joelho dele. Sem querer, vale. Isso acontece, tal. Teve o caso lá do Anderson Silva, Coitado, o chute ele foi acabou foda. quebrando a perna do a cara. perna, mas assim, não de propósito. Né? Falando, não, eu vou mirar pra quebrar o Vou joelho quebrar a dele. canela dele hoje. Dá, Não dá, né? Bom, eu acho que dentro dessa ótica, o mestre já conseguiu também mostrar o que não é combate corpo a corpo. Isso meio óbvio, Né? né? Já fica dentro dessa limitante, eu acho isso bastante interessante. E bem como você tinha falado já do combate, é a sua indicação, então, para que o cara seja um bom operador das técnicas de combate corpo a corpo? De corpo a corpo e de outras coisas. Então, assim, aí eu falei, o que o cara tá buscando? Se ele busca essa questão da defesa pessoal para o ambiente urbano, aí sim, né? Porque ele vai ver toda a parte de corpo a corpo, armas, negociação, cultura de segurança, né? Agora, se o objetivo do cara ele é competir em uma determinada modalidade, aí Já fica vai outra buscar, ótica, né? exatamente, vai buscar essa especialização. Mas, se você está aqui, provavelmente é porque você quer, né, desenvolver a cultura de segurança para o ambiente urbano. E aí, nisso sim, o combate vai te ajudar. Então, note que, como você fala, não se trata de ser melhor nem pior. Né? Não estou falando que o combate é a melhor modalidade do mundo, mas ele é focado em uma outra realidade, um outro segmento. É a mesma coisa que falar, o que é melhor, um carro de Fórmula 1 ou um carro de passeio? Depende. Pra que você quer? Ambos são carros. Né? Né? Ambos têm gasolina, ambos têm mecânicos, ambos têm pilotos, ambos, enfim, qualquer coisa. Mas assim, são para fins diferentes. Né? Você não vai usar um carro de Fórmula 1 pra ficar dando voltinha no centro. Né? Fazer delivery. iFood. iFood com carro de Fórmula 1. Aí chega na rápido. Né? Da mesma forma que você não vai usar o Palio, qualquer coisa lá. Pra competir no circuito mundial de Fórmula 1. Né? Exatamente. Você não vai pegar o seu Palio... Eu ia falar 2.0, nem sei se existe Não, Palio 1.0, pode ser 1.0, 1.0. Você não vai usar o seu Palio 1.0 para correr em Mônaco. Né? Não vai rolar. A chance de perder é grande, né? Você até pode tanto entregar iFood com carro de Fórmula 1. Isso é meio caro, né, cara? Né? Tudo bem, né? Como você pode correr com o seu Palio 1.0 em Mônaco. Mas não vai tender a funcionar. Exatamente. Da mesma forma que você utilizar técnicas de defesa pessoal em um ambiente esportivo, não vai tender a funcionar, como se você utilizasse técnicas do esporte em um ambiente urbano. Pode te ajudar em algum momento? Lógico que pode. Claro, mas se você focar só naquilo, uma hora ou outra vai dar ruim. O que eu vejo a maior nessa situação que a gente tá falando de questão de combate corpo a corpo é porque o cara doutrinado dentro das artes marciais, ele pode até aprender golpes que não valem e tal, mas ele já é doutrinado de uma maneira, isso aqui não pode. Né? Exatamente. E na rua é muito pelo contrário. Eu não vou deixar de bater no seu saco porque não pode. Eu vou bater no seu saco exatamente porque você sabe lutar melhor do que eu. Entendeu? Você é mais forte do que eu, você tem mais técnica do que eu. Então eu vou ter que ganhar de alguma maneira, já que chegou nesse ponto que lutar é a última resultante para eu sobreviver. Exatamente. Né? Eu não vou terminar com um cara na rua e vai vir um juiz levantar minha mão e me dar um troféu. Né? Então acho que a abordagem é totalmente diferente, né? E enfatizando que é aquela ideia de que
nem sempre você vai poder utilizar uma arma, seja qual ela for, para você resolver o seu problema. Às vezes não dá. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai dar. E aí? Não tem como você dar um restart, né? Um stop e começar de novo a partida. Checkpoint, alguma coisa assim. Fala, não valeu. Não. Você vai ter que utilizar do que tiver ali. E isso independente do ambiente. Vai ser grama, vai ser asfalto, vai ser areia, vai ser pedra, tijolo, caco de vidro, brita. De preferência não, né? Comumente vai ser no pior cenário possível, né? O Murphy, ele tem muita razão, né, cara? Normalmente. Tudo que pode dar errado vai dar errado na pior hora possível, da pior maneira possível. E eu começo ainda, vou um pouquinho mais além que essa história de Murphy. O pessoal coloca essa coisa como se fosse coisa do acaso, né? Tipo, Murphy, coisa do acaso, não sei o quê. Eu ainda acho que é mais uma questão de sucessão de possíveis erros. O Murphy só age quando você não faz a sua parte. Né? Então o cara fala, eu cometi um erro XYZ, eu fui acredito. Eu não acredito que isso foi por causa de um erro. Eu acredito que foi por conta de delas, né? empilhamento de erros pequenos que acabou gerando um erro muito grande. Uma cagada enorme. Exatamente. Então, sei lá, um exemplo clássico, assim, onde o cara foi agredido talvez na rua, mas é o horário que ele estava andando, o lugar que ele estava andando, se ele estava sozinho, se ele, por exemplo, não tinha o preparo, seja físico, psicológico, técnico. Prestando atenção no que estava acontecendo. Né? Prestando atenção. Então, assim, são vários empilhamentos de pequenos erros, né, que aí o agressor dele fala, porra, lá o cara andando sozinho, mexendo no celular, fone de ouvido, porra, É ele mesmo, eu vou não passar. Foi Murphy. Porque foi por acaso, não. Né? Ou ia acontecer, ou era destino. Pô. Tá bom, continua acreditando no destino aí e tenta se manter vivo, né, cara? Não. Eu acho que essa é a máxima da coisa toda. Né? Em paralelo a essa ideia, né? Até tava comentando esses dias com o Silveiro, inclusive. Certo. Né, que o Silveiro tá muito citado esses últimos dias. Pois é, né? Vamos trazer aí qualquer dia. Vamos. Colocar ele aqui, assim, de bem costas pra câmera. Assim. Mas você estava comentando que a gente estava falando sobre uns assuntos, estava tentando ter umas ideias e a ideia não estava vindo. E falou, pô, vamos se afastar da ideia, vamos tomar um ar, alguma coisa assim, e aí normalmente a ideia vem, né? Sim. Você fala, as grandes ideias vêm no banho. Você sai pra caminhar, então a ideia é boa, né, cara? E aí o pessoal fala, porque é na hora do banho que vem as melhores ideias, não sei o quê, e na verdade não. Né? Até tem um cara que eu acompanho bastante, que eu gosto muito, não sei se você já ouviu falar, mas é o Murilo Gun, que não foi exatamente ele que disse, mas foi ele que me passou essa ideia de que assim, as grandes ideias, né, só vêm a partir do momento que você tem uma mente preparada para ter aquela ideia. Então, por exemplo, você tem um problema, sei lá, um problema de matemática que você precisa resolver, ou qualquer outro tipo de problema. A resposta não vai vir magicamente na sua cabeça, ela só vai vir se você tiver o preparo necessário para resolver aquele problema. Se você tiver todo o background, toda a estrutura, todo o conhecimento, seja lá como você queira chamar. Sim. E uma situação de defesa pessoal também é a mesma coisa. Você não vai solucionar aquela pane, aquela agressão por sorte, por mero acaso. Falando em Sr. Miyagi, né, cara? Lembra lá da técnica do tambor, da garça? Não era muito certo. Não é questão de ser um mero... funcionou por aqui. Não, é porque você teve o preparo antes. Se você conseguiu resolver o problema, é porque você teve o preparo antes. Sim, você já fez isso antes, de alguma maneira. Exatamente. Eu acho que é isso, né, Messi? Conseguimos dissecar bastante a questão do corpo a corpo, em específico. Agradeço bastante a audiência de todos vocês. Continuem aí nos assistindo, que tem sempre muito material legal aqui na Cultura de Segurança. Mabuhay, mestre! Mabuhay! Muito obrigado. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.